Bom, mas eu vou fazer uma introdução para vocês, né? Por que eu estou nessa história aqui? Quando eu fiz o doutorado no museu, minha defesa foi em junho de 2003, né? Mas eu fiz mestrado com a Ana Flávia lá no UNB, e a Ana Flávia e Liliana Mendonça Porto, que foi aluna aqui, eram minhas colegas lá. E elas contavam as histórias muito estranhas para mim, que elas falavam de uma antropologia muito desprestigiada e desvalorizada em relação a Bernal também na nossa turma, né? Uma antropologia desprestigiada diante da ciência política e da sociologia. E elas contavam as histórias que para mim eram muito esdrúxulas, porque eu estava no centro, um dos centros da antropologia no Brasil. Então, a antropologia era inquestionável na UNB. E elas contavam uma história interessante, eu acho que é essa, né, de que algum professor, não sei, chegou para ela e disse assim: ai, duas meninas tão inteligentes, pena que vão fazer antropologia, é um desperdício, duas inteligências, Ana Flávia e Liliana, se dedicar à antropologia. Então, esse tipo de provocação, né, demonstrava exatamente o desprestígio da antropologia diante das outras ciências sociais. O que eu fiz? Terminei o doutorado, fiz um projeto universal CNPq, nem era professora de pós, eu tinha entrado há pouquinho, mas há pouco tempo, mas fiz e ganhei esse projeto CNPq para 2004 e 2005, que chamava assim: Hierarquias intelectuais e luta de classificação das ciências sociais, a construção da posição institucional da antropologia em Minas Gerais. Né? O que eu fiz nesse projeto? Meu interesse principal era entender essas relações entre as disciplinas, mas estava muito centrada no ensino, então eu fui atrás dos planos de ensino, dos programas de curso, né? Saber um pouco dos professores, da biografia deles, e entrevistar alunos e alunas desses professores. Né? Então foi esse o meu projeto, escutei muita gente, José Murilo de Carvalho, Elisa Reis, Simão Schwartzman, Saulo Martins, então ex-professores e alunos também. Né? Então essa era a minha pergunta. Né? E aí fiquei conhecendo um pouco desses dois ambientes de ensino de antropologia na UFMG, que seria a Faculdade de Ciências Econômicas, curso de Sociologia e Política, que começou em 53 até 1966, e o cenário da Faculdade de Filosofia, que começou o primeiro curso, né? O programa foi fundado em 39, mas 40 começam as aulas, com esse professor médico, dermatologista Olinto Torcini de Castro, né? Roque Laraia foi aluno dele, então essa conversa está fundamentada em depoimentos, Francisco Iglesias, né? E depois eu conto com mais detalhe, que uma das coisas que ele fazia era, lá no edifício Acaiaca, a aula, 7 horas da manhã ele fechava a porta e ninguém mais entrava. Né? Mas os alunos deram alguns presentes para ele, como encomendar uma carrada de tijolos, e deu uma carga de um caminhão de tijolos e deixar na porta da casa dele. Eram coisas assim, os alunos se vingavam de um jeito engraçado. Mas esse professor do cenário, até os anos 1960, do cenário da Faculdade de Filosofia. Só que na Faculdade de Ciências Econômicas não tinha outro cenário. Né? E a primeira RBA aqui em Minas está relacionada ao ensino de antropologia na Faculdade de Ciências Econômicas. Isso é importante. Não é? Então eu vou contar para vocês o que aconteceu, digamos assim, depois, quando a gente estava indo para a RAM, né, em agosto, quando a André me convidou para a gente organizar esse evento aqui, eu fui voltar ao meu material com outras perguntas, o que eu tinha guardado de 20 anos atrás, mas também fui em busca de outros arquivos e das famílias também, principalmente da família do Cid Rebelo Horta. Né? Então eu me diverti bastante nesses últimos 2 meses, foi muito emocionante, né? E continua a pesquisa por causa da exposição que nós vamos fazer para a RBA do ano que vem. Né? A gente vai ter uma exposição sobre história da antropologia em Minas com mais organização, digamos, sistematização da ideia. Então, vou mostrar para vocês, vamos partir assim, ó, como a RBA foi organizada, como funcionava. Então, em 1971, esses documentos estão disponíveis lá no arquivo da ABA, na Unicamp, onde está no acervo da ABA, e o pessoal de lá, principalmente o Cristiano Tambacho, eles conseguiram esses últimos dias encontrar cartas, troca de correspondência da ABA, Darcy, Manuel Diegues, com os consórcios, como se chamava, né? E a gente vai ver que Darcy era uma indisciplinada, mas uma pessoa muito articulada, politicamente. Ele é uma habilidade, ele é um homem fascinante, muito difícil não apaixonar por ele. Né? Por isso, esse povo de Montes Claros é demais.
E ele está presente aqui desde a primeira RBA. Darcy Ribeiro aqui, de 53, ele tinha 31 anos. Quando ele era presidente da ABA, ele tinha 38 anos. 38 anos. Né? Então ele está ativo na ABA desde o início. Né? Por isso que ele está certo dizer que é pai e avô. Né? Mas vamos aqui, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Eu não sou assim, o cúmulo da habilidade nessas coisas, mas eu queria mostrar, então eu organizei assim, né? Os arquivos institucionais e pessoais que eu tenho mobilizado, né? O Rodrigo Rebelo Horta é o segundo filho do Cid, ele está com 78 anos hoje, né? E o Simão e Carolina são netos, né? A Carolina que é filha do Rodrigo. É o seguinte, por que essa questão familiar é importante, né? Esse sobrenome Rebelo Horta, ele aparece em Rabelo Horta, Rebelo Horta com 2 L's. O do Cid é com 2 L's, e nos filhos ele tirou. Né? E aí eu tenho, só para contar para vocês como é que fazer pesquisa em história da antropologia. Né? O Cid tem um livro chamado Famílias Governamentais de Minas Gerais, um livro muito interessante de estudos de parentesco, ele usou teoria do parentesco, que ele publicou no segundo seminário, ele apresentou uma conferência no segundo seminário de Economia Mineira. Esse que ainda acontece, que o CDPLA organiza até hoje. Né? Pois bem, e aí eu não sabia nada não sabia muito sobre o Cid, eu queria fotografias para esse evento de hoje, para a exposição. Aí eu tenho um colega na PUC, um biólogo, chama Martinho Rebelo Horta. Mandei um e-mail para o Martinho e disse assim: Martinho, tem alguém na sua família chamado Cid Rebelo Horta? Mandei, Martinho não respondeu. Mandei outra vez. Ele disse, eu conversei com meu pai, que também chama Martinho Rebelo Horta Filho, esse é Martinho Campolino Rebelo Horta, meu colega, né? E disse assim, meu pai tinha o meu avô tinha um primo chamado Cid Rebelo Horta, mas ele era funcionário executivo da Belga Mineira, mineradora, da Belga Mineira, ele não era professor da FMG. Eu falei, eu acho que é a mesma pessoa que fazia várias coisas, inclusive ser professor da FMG, né, trabalhava na Belga Mineira também. Mas disse, esse professor Cid, o principal livro dele é esse aqui, Sua Família, está na página 48, Famílias Governamentais de Minas Gerais, o Rebelo Horta. Está na página 48, não demorou 40 minutos ver o e-mail do Martinho para mim, com o e-mail e o celular do pai, ele disse, pode ligar para o meu pai que ele vai te ajudar. Quando eu liguei para o Martinho, pai, ele disse, me deu todos os nomes. Procure Simão Rebelo Horta, Rita Rebelo Horta na Uzi Minas, lá na Avenida do Contorno. E eles são filhos da Maria Beatriz Rebelo Horta, a filha mais velha de Cid Rebelo Horta. Né? Assim, na terça-feira de manhã, isso foi na sexta. Na terça de manhã eu estava lá na recepção da Uzi Minas, aquele prédio Amadeus, muito chique, lá em Uzi Minas hoje. Pedi à moça assim, eu posso falar com o Simão Rebelo Horta? Eu disse, eu vou procurar o Simon. Ele vai pensar pro Simon. Eu vou ligar aqui pro Simon. Aí ligou pro Simon, Simão, e disse assim, tem uma moça aqui querendo falar do seu avô. Aí coisa estranha. Aí Simão desceu correndo, assim, eu estou na reunião, eu estou falando na reunião, eu me apresentei, passei meu cartão. Você tem que falar com meu tio, Rodrigo. Aí, pelo e-mail, a gente manteve contato. Eu fui na casa do Rodrigo. Né? E eles foram escavar os arquivos da família. O que eles tinham do pai? Eles perderam um pai no acidente indo da rodovia Rio Magé para as férias no Espírito Santo, não era a estrada que tem hoje. Né? Tinha que ir lá pela Rio Magé. E eram 2 carros, eles já tinham 5 filhos. A filha mais nova chama Berta Maria. Por causa de quem? Por causa de Berta Ribeiro. As 2 famílias eram amigas, mas Cid era muito amigo de Darcy. Aqui. Então, o Rodrigo perdeu o pai dele com 17 anos, só que ele estava fora, ele estava no outro carro atrás, né? Foi um caminhão desgovernado que bateu no carro do Cid e ele morreu lá mesmo. Né? Em 3 de janeiro de 1962. Né? Isso foi uma comoção nessa cidade, há vários textos, foi uma comoção no mundo intelectual mineiro, no mundo literário, foi um horror. Né? E a reunião tinha acontecido em 61. Então, vamos só para situar vocês. Então, tem esse arquivo pessoal, os arquivos institucionais, né? E aí, o que eu vou trazer para vocês é o seguinte, como é que é a preparação dentro da aba? Né? Isso aí, o arquivo da aba da Unicamp, que eu tive que ativar.
E também o arquivo jornalístico, que Daniela está aqui, o Rubens já conhece desde 2005, eu não conhecia esse material, e vou mostrar para vocês, tem fotos da reunião de 61. A aba não tem essas fotos. Que Marisa fala aqui, ela fala que não temos fotos dessa reunião. A gente tem que ver as questões do que pode usar, né? Então vamos ver aqui o que acontece na preparação. Aí a gente vê as correspondências, né? Então, essa ideia aqui do... Onde foi essa reunião? Não é? Foi de 26 a 30 na colônia de férias do SESC, lá em Venda Nova, e à noite era no auditório da FACE. Não é? Pelo que a gente tem informação de mais ou menos 100 pessoas. Mas antes tem toda uma atividade, né, de troca de correspondências, fazendo convites, né, acertando com as pessoas que iam fazer algumas apresentações, mas o mais interessante, o Darcy pedindo dinheiro, pedindo ajuda, né, para algumas pessoas. O governador Magalhães Pinto, que faz a conferência final de abertura, vejam como era uma RPA que funcionava diferente, né? Cartas para Magalhães Pinto, isso está no arquivo da aula. Cartas para Mitas de Barros, que é o prefeito de Belo Horizonte na época, que vai oferecer o almoço, que eu vou aqui no iate, aqui perto, que eu vou mostrar para vocês a foto. O Oscar Dias Correia, né, aquele advogado importante, que era o secretário de Educação na época, e a carta também para o Orlando Carvalho, que era o reitor aqui da Universidade de Minas Gerais, na época, que até participa também da reunião. Então, tinha vários políticos e representantes do governo mineiro na reunião, na abertura. Mas são cartas, são, digamos assim, trocas, né, ou colaborações solicitadas pelo Darcy. Né? Ele é uma pessoa muito respeitada, desde muito jovem, né? Isso é interessante. Então, essas conexões, né? Então tem até fotos do Darcy com Magalhães Pinto, né? De conversa de amigo, né? O Rodrigo me conta que quando o Darcy vinha para cá, ele ficava no Hotel Normandia, ali do centro, e que o pai dele sumia de casa uns 2 dias. Que era um mundo de homens, né? Uma sociabilidade de homens, era conversa e bar e a vida... Sumia 2 dias e as 5 crianças ficavam com a Francisca em casa, tipo assim, essa parceria feminina, né? Então vamos ver aqui o que eu consigo organizar aqui para vocês para mostrar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Só para a gente ver a reunião de... Não, essa aqui é outra coisa. O Darcy... só um minutinho, que eu tenho muitos documentos aqui. Vamos mostrar então a reunião. O Darcy tem cartas dele mandando recomendações para como fazer o programa da RBA para o CID. Esse programa a gente não encontrou até hoje. Ele deve existir, então vamos achar, talvez. Dá para remontar o programa, que está a partir das notícias de jornal e do que foi publicado depois, em 1961, na revista de antropologia da USP. A gente não tem um programa, a aba não tem esse programa. E a gente vai tentar ver se a família não tem. O arquivo do Darcy Ribeiro. Aqui, para tirar o quê? Peraí, aqui. Então vamos ver aqui, deixa eu aumentar. Então a gente vai, se eu mostrar para vocês, as notícias da imprensa. As notícias aparecem um dia depois um dia depois da abertura e no final. Então, elas aparecem entre 27 e 2 de julho de 61. Né? Então, é o que a gente... Não sei se você conhece esse aqui, Bruno. Esse aqui é do Diário de Minas, que é o material mais preservado que tem. Tanto papel... Vamos ver aqui, vamos aumentar aqui. Não dá para aumentar aqui, né? Aqui, isso. Não consigo... Aqui dá para vocês verem? Aqui é a abertura, né? Você vai... O Darcy fazendo a abertura, né, falando da abertura da reunião, aí veja, fala o reitor da universidade, Orlando Carvalho, dá para a gente entender a sequência do evento por aqui, pelo jornalismo, que a gente não tem, mas é um jornalismo muito, muito detalhista, né? É a foto que a gente... O Darcy é bom que a gente identifica o cabelo dele em qualquer foto. Mesmo que a foto esteja muito turva, esse é o Darcy, é muito fácil, né? Aí a fala do reitor, a fala do presidente da ABA, confiança das ciências sociais, né? É legal isso aqui, né?
saudação do SESC, almoço oferecido pela municipalidade, que é o Manitas, aqui no Iarte, tem a foto aqui, né? E etnologia indígena. Aí a gente vê quem são as pessoas, né? São as mesmas dessas reuniões anteriores. Eduardo Galvão lá do Museu Goethe, né? A Gioconda Mussolini, o Baldos, né? Etnologia indígena, fala do programa. Roberto Cardoso, né? Tem o Frei Frickel. A exposição de arte negra que acontece e veio do Museu Goethe aconteceu no Banco Mineiro de Produção. Isso é muito interessante, tem cartas trocadas do Galvão com o Cid, perguntando como é que eu vou mandar o material. Como é que vai chegar o material aí? Né? Então, essa exposição aconteceu, a gente imagina com um público maior, né? Um grande público, alcance para o público. Né? Então, veja, a RBA como um evento que também se mostrava com o público de fora da antropologia. Mas isso é importante marcar. Né? Além da presença desses representantes do Estado. Né? Então, à noite acontecia, por exemplo, a famosa conferência do Baldos sobre bibliografia etnológica de 1953 a 1960. Então, uma revisão da produção etnológica. Né? E o programa de hoje aí vem aqui. A gente não tem outras, além dessas duas fontes, a revista de antropologia e aqui o jornalismo mesmo. Aqui tem Edson Carneiro, que também trabalhava questões de raça. Né? Então, folclore e antropologia é essa seção dele. Né? E aí tem uma coisa interessante, dá para ver pelas cartas. A presidência da ABA mandava um convite para algumas pessoas serem relatoras de um tema. É uma espécie de coordenador de GT hoje, mas era convidado pela ABA. Disse assim, você pode ser o relator? O relator cuidava de toda a dinâmica, mas sugeria assim, esses nomes de sócio podem se interessar pelo tema. E tinha a listagem dos sócios a serem convidados, como se fosse uma estruturação de um GT. Né? A partir desses temas. Né? Então tem essa correspondência toda da ABA. Né? Tá, então aqui ó, tem toda a Manuel Diego Júnior, teve também uma exposição de pintura rupestre, né? Do Vale do Rio das Velhas, apresentada pelo Dr. Josafá de Paula Pena, que deve ser alguém que trabalhava com arqueologia aqui mesmo. Ah, sério. Então ele coordenou também essa exposição sobre as pesquisas, né, arqueológicas aqui em Minas. Então, dá para a gente ir buscando um médico também, exatamente. Né? Vamos ver aqui outras. Aqui, ó, esse aqui do estado de Minas. Vamos aumentar aqui. Veja o palavreado. Certame reúne antropologistas na capital. Esse é o estado de Minas. Né? As fotos não estão muito boas, mas dá para a gente ver o Darcy ali, o Diego Júnior, e a inauguração da tal exposição de arte negra, a fita sendo cortada, bem ritual, não é formal. E vem a fala da primeira sessão, muito detalhada, inauguração, a coleção. Então, é isso que a gente tem. Né? Como é? Não, essa composição política que nunca deve ter acontecido poucas vezes. Né? Mas sabe por que também? Aí tem uma questão importante. Por que o governador de Minas estava no final, Magalhães Pinto? Porque Cid Rebelo Horta era assessor do governo. Né? Cid Rebelo é um órgão de discussão de política econômica que dá origem ao BBNG. Então o Cid era uma pessoa com o estilo de Darcy Ribeiro também, de uma pessoa, um polígrafo com presença em várias áreas. Então ele convivia, é uma pessoa fascinante também, porque convivia nos círculos literários, eu vou mostrar uma foto dele, assim, os círculos literários mineiros, a política, a universidade, né? Então ele circulava em todos esses âmbitos, sendo respeitado em todas essas situações. Né? Então por isso que os contatos com o governo também foram tão eficientes. Né? Tem a ver com o Cid, não só com o Darcy. Bom, aí aqui é a mesma notícia, né, da exposição de arte negra, o reitor da FMG veio no programa, muito semelhante à estrutura dos jornais, eles repetem um pouco. Tá? Então vamos aqui, para não ficar muito tempo. Deixa eu ver mais aqui o que temos. Bom, tem uma coisa interessante, que são os debates internos à ABA, as controvérsias a respeito do programa, dos temas. E eu achei na verdade, o pessoal do Campo achou uma carta do Fernando Altenfelder, que é da Faculdade de Filosofia de Rio Claro, fazendo uma reclamação muito interessante. Ó. Ele recebeu
recebeu a proposta de os sócios receberam, vamos tratar desses temas. Isso no início do ano, né? A aba manda para todos os sócios a carta. E aí o Fernando responde assim: eu sei que não dá mais tempo, já está organizado o programa, mas eu sugiro isso aqui. Ele diz assim, ó: estranhar até certo ponto a distinção lógica dos temas 1 e 2, etnologia indígena, parte separada do todo da etnologia brasileira. Por que a etnologia indígena e a etnologia brasileira estão separadas? Isso que ele está questionando, né? Ao passo que se une a paleontologia e a arqueologia no tema 3, separando a antropologia física. De outra parte, os problemas ligados às estruturas urbanas semi-rurais e rurais não encontram lugar definido, né? Ele está falando aqui. Os problemas que a rigor poderiam ser denominados de parte da antropologia social não encontram lugar definido no temário, né? Prezados consórcios da CITEX, lanço minhas objeções e críticas, porém não ofereço soluções. Ele está querendo dizer que há temas que ainda não estão abrigados na programação da aba, né? Essas reclamações, sim, tem versões atuais, né? Mas aqui o Fernando já expressa essa insatisfação com as divisões temáticas, né? Isso é muito interessante para mostrar essas controvérsias internas ao próprio campo da antropologia, né? Bom, então deixa eu só ver o que eu mostro aqui para vocês. Vamos ver aqui o CID, né? Essa aqui é uma famosa foto que está no Arquivo Público Mineiro, né? Deixa eu mostrar para vocês. Esse com xizinho é Murilo Rubião, que também é facílimo da gente encontrar, careca de bigode, sempre assim, né? O Cid é esse moço aqui, magrinho, ó, de bigode, que está aqui atrás. Esse é o Cid Ribeiro, né? E então ali João Dornas é um círculo que é gente que fez universidade, basicamente faculdade de Direito. Isso aqui é um almoço celebrando a formatura do Murilo Rubião, né, o escritor, em Direito na UFMG, na Universidade de Minas Gerais, né? É uma sociabilidade bem masculina, pelo menos. E aqui é o Otulário Rezende dessa simpática, né, que ele é muito engraçado, curtidor. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma outra foto. Eu tenho várias fotos deles, mas o Cid sempre frequentando esse circuito intelectual e ao mesmo tempo estava presente no Estado, né, que é uma característica bem interessante aqui em Minas, né, desde o período do Drummond, né, desde a geração do Drummond. Pois bem, aí quando acontece a morte dele, né, há uma série de movimentos de homenagem. São muitos textos muito sofridos, foi uma perda realmente muito sentida, né? E o Marcos, o Rubinho falou do Marcos Magalhães Rubinho, que foi aluno dele, Fernando Corrêa Dias, também um sociólogo muito importante para a UFMG e para a UNB, né? O Fernando Corrêa Dias também escreveu um texto aqui em homenagem ao Rubinho, ao Cid Ribeiro Horta, mas eles foram alunos do Cid. E ele era um professor excepcional, né? Ele foi homenageado várias vezes e ele se dedicou a estudar. Foi ele que recomendou que Rubinho fosse para o Rio fazer o curso de especialização do Roberto Cardoso Cafaria no Museu Nacional. Então, ao contrário de desestimular as vocações como professor em Torcini, o Cid Ribeiro Horta fez para estimular essas vocações, mas em outro canto da UFMG, né? E aí, ó, para vocês terem ideia, o Marcos fez um artigo muito interessante chamado Cid Ribeiro Horta, o antropólogo, dizendo que ele não era um professor de improviso, ele era um professor realmente mergulhado na antropologia, na medida que podia a condição profissional dele. Sua especialização foi a antropologia cultural. Nesse campo devemos magníficos ensinamentos. Foi Cid quem assentou os primeiros marcos de uma orientação superior no campo da antropologia em nosso estado. Sua personalidade e seu ambiente antropológico devem ser fixados no balanço em que foi sua obra no campo dessa disciplina, né? O ensino empolgava-o e ele era admirado pelas gerações mais novas, que se entusiasmavam com a sua fluência, sua palavra maravilhosa e rica de conteúdo, graças ao grande armazém de saber que era, ao forte cunho de sua originalidade e ao sabor personalíssimo das suas explanações. É nesse nível aqui, todos os elogios, né? Então foi esse professor que foi, né, o parceiro de Darcy Ribeiro na organização da LDA de 61, né? Inclusive foi, nós estamos gravando, não sei para de funcionar.
Então, só para vocês terem uma ideia dessa relevância do papel do CID, já eu tento passar para de 92 rapidinho, que a gente tem menos documentação, não é? O Amadeu Duarte Lana é quem escreve o noticiário sobre a RBA de Belo Horizonte, 61, na revista Antropologia. Ele diz assim: a eficiente organização da reunião deveu-se ao incansável trabalho da comissão organizadora e principalmente do professor Cid Rebelo Horta, não é? E além de um resumo da programação. Vamos ver se a gente consegue achar o programa mesmo com a capa que Darcy Ribeiro disse que ia mandar para o Cid, não é? A correspondência da ABA, dos sócios da ABA, quem queria se comunicar com o Cid, era mandado para a Rua do Ouro 200, era a casa dele. Rua do Ouro 200 na Serra. Ele recebia em casa. Tá? Bom, outras, só para dar uma ideia das pessoas que participaram, Ruth Cardoso e Eunice Durham. A Ruth tinha 30 anos, a Eunice tinha 29, né? Darcy tinha 38. E a Eunice e a Ruth publicam um texto que está na revista Antropologia, chamado Ensino da Antropologia no Brasil. As duas têm esse texto publicado. Tem uma conferência de Florestan Fernandes, que assim, a gente lê, mas não é muito animadora, assim, assim, o palestrante mais cativante do mundo. E aí tem essas publicações de trabalhos apresentados aqui. Né? Tá? Então, essa RBA de 61 é nesse contexto, com essa articulação com o governo local, com o governo estadual, que vai acontecer. Inclusive, o governador vai falar no final. A conferência de encerramento é do próprio governador. Isso, né? Não é pouca coisa, é muito curioso. Isso não vai acontecer, graças a Deus, não vai acontecer. Mas, gente, melhor, era outro nível. Minas já teve políticos de outro tipo, mas, aliás, conversamos isso com o Rodrigo, né? Era essa geração aqui, muito incrível, né? Então, vamos à RBA de 92, rapidinho. Essa a gente ainda tem que buscar o material jornalístico aqui, são outras, a minha bagunça está forte, mas aqui, para quem não esteve aqui, né? Essa é de 92, esse é o programa, esse eu tenho meu próprio programa, porque foi a minha primeira RBA. Aí eu fazia graduação na UNB, esse aqui é o meu programa. Né? E ele é muito simples, mas ele tem só 27 GTs, para vocês entenderem o tamanho da aba. Foi organizado pela professora Josefina Lobato, que nasceu em 41, Josefina, não sei direito quando ela aposentou, tem que perguntar a ela, mas ela nasceu em 1941, não é? No final, foi logo depois, então, né, que Josefina aposentou, deve ter sido, eu também calculo assim, né? Esse aqui, então, quando a RBA em abril, né, durante muito tempo, ficou no mês de abril, de 12 a 15, aqui mesmo, nesse prédio, né, quando a mudança da Angola tinha acontecido há pouco tempo. Né? Tem uma coisa curiosa nessa programação, que não tem afiliação adicional de ninguém. A gente não vê as universidades de origem de nenhuma pessoa, nem dos conferencistas, nada. São só os nomes e os temas, a localização e horário do evento, mas nenhuma filiação adicional, muito estranha em relação ao padrão que a gente tem logo depois. Né? Bom, e aí tem uma coisa bonita nessa RBA, que é o cartaz. Esse cartaz, esse tem no arquivo da RBA, mas a Josefina não tem nenhum cartaz físico, esse aqui. Essa figura aqui, é uma gruta, esqueci o nome dela, foi o André Cruz que sugeriu. Lápis do cabelo, isso mesmo, esse aqui, foi o André Cruz, é bonito esse cartaz. Né? Muito interessante, ele era assim mais afilado. Tá? E a gente não tem fotografias, tem fotografias das pessoas que vieram, tem uma foto aqui que Marisa Corrêa usa, mas não fotografias do pessoal da organização, ainda tem que procurar, mas a Josefina disse que não tem nada, ela não tem mais nada, ela disse que a gente não tirava fotografia como tira hoje, né? Então a gente não tem esse registro, vamos tentar procurar também nos jornais, né? Não tinha ninguém. A Heloísa Alberto Torres tinha um fotógrafo lá, né? A Heloísa Alberto Torres tinha, isso é muito interessante. Então, já falou com o Roque? O Roque, eu tentei um depoimento dele, mas o Roque desistiu de apresentações públicas, ele fez o resumo para mim, eu tentei até com a Lúcia, a mulher dele, mas ele saiu mesmo da vida assim, mais pública, né? E ele disse que não tem nada com ele me falou assim, não tem, ele teria doado para a água também. Vamos ver se lá no Unicamp tem alguma coisa, a gente está em busca. Tá? Bom, deixa eu ver se era isso que eu ia comentar aqui com vocês.
Acho que era nesse ponto. E o que eu só queria fechar com a questão o que há ainda para fazer. Ainda temos que fazer algumas tentativas de reunir algum material, mas do meu ponto de vista é uma memória pessoal também, né? E depois daí eu fui em várias outras RBAs, mas essa possibilidade, conversei isso com o André, a possibilidade da gente contar a nossa biografia a partir das RBAs que a gente frequentou, né? E que estágio da carreira se estava, o que a gente assistiu, né? A famosa conferência do Roberto D'Amato sobre a saudade no auditório da reitoria, isso a gente estava presente, então é uma apresentação do mundo da antropologia para a gente, das pessoas, né? E dos temas, da sua transformação ao longo do tempo, mas também a nossa transformação pessoal no campo da antropologia. E quando a André me fez o convite, eu pensei, tem uma coisa que eu nunca fiz na RBA, eu nunca fiquei para nenhuma festa de encerramento. E eu fui pensar por quê. Ou porque eu estava com um namorado muito interessante que não era antropólogo, ou porque eu estava recém-casada e estava doida para voltar para casa, que foi Salvador, que a Ana me hospedou, que foi uma reunião maravilhosa de Salvador. O programa da RBA de Salvador é espetacular. Então, assim, no começo do casamento, eu só queria voltar para casa. Tem também, quando minhas filhas estavam pequenas, uma primeira filha, a segunda eu fiquei, e espero ficar na próxima festa a primeira vez. Eu fiquei pensando, por quê? O que eu perdi na RBA? Perdi as festas. Tinha sempre algo a ver com a minha vida fora da antropologia, né? Então, essa memória também, que quando a gente tem um evento como esse, que é provocado. Uma família como a do Cídio Rebelo Horta, e os Rebelo Horta começaram a conversar uns com os outros a respeito desse avô, desse pai, né? Mas também a memória de cada um, a memória da Josefina, a memória nossa, a memória do Rubinho, do evento que a gente entende, e novas perguntas a um material que a gente não prestou tanta atenção na época, né? Isso é um efeito muito animador, muito entusiasmante desses eventos, como foi os 50 anos. Tá certo? Obrigada, gente.